Olá, amigos, tudo bom? Estamos de volta para mais uma aula de filosofia. Saudades de vocês, hein? Como é que vocês estão? Estão ali se cuidando? O uso da máscara. Eu estou aqui sem máscara porque estamos em um ambiente bem distanciados um dos outros, mas temos todos os protocolos sendo seguidos, tudo certinho. Você também tem que se cuidar, hein? Estamos juntos, unidos, porém não aglomerados, para evitarmos essa pandemia horrível chamada Covid-19, ok? Então vamos lá. É muito bom estar aqui com vocês para a nossa aula de hoje com um tema especial. Não esqueçam de seguir-nos nas redes sociais como Instagram, Facebook, YouTube. Vai lá e coloca lá, ó, @educape, e procure-nos para que você possa participar conosco também. Não esqueçam da promoção do Robertão da Transmissão, @Robertão da Transmissão, de seguir, marcar lá para você participar do sorteio da camisa, marcar também os professores. E não esqueçam também de seguir-nos lá, @Marconi1977. Aí você vai poder participar, lá vou colocar links de filosofia, de outras disciplinas, para que a gente possa interagir. Qualquer dúvida que você tiver, você também pode ir lá no @Marconi1977 e tirar sua dúvida, perguntar: professor, o que é que o senhor quis dizer com tal palavra? Professor, eu tenho dúvidas sobre esse assunto ainda. Professor, o que é que o senhor acha disso? Estamos aqui para poder interagirmos e termos assim um aprendizado mútuo e cada vez mais crescente, ok? Fechado? Vamos lá? A nossa aula de hoje é um tema muito bom. É um tema chamado Ética e Direitos Humanos. Claro, quando a gente fala sobre direitos humanos, eu sei que alguém deve parar, olhar o título da aula e pensar assim: nossa, professor, já vem o senhor falar sobre algo que a gente sabe que nunca acontece com ninguém que é de bem. Não é mais ou menos isso o que você já deve ter ouvido falar sobre direitos humanos aí por fora? Que só serve para proteger quem realmente não deveria ser protegido. É normalmente essa ideia que as pessoas têm sobre os direitos humanos. Mas não é bem por aí não, viu, galera? E hoje eu quero mostrar para vocês não só o que é ética, como também a relação da ética com os direitos humanos. Esse é o nosso objetivo hoje. Vamos começar a entendermos um pouquinho sobre essa questão da ética e qual a relação dela com os direitos humanos, mas vamos focar primeiro no conceito de ética. Fechado? Vamos lá, juntos, misturados, porém não aglomerados? Vamos lá. Quando a gente fala sobre ética, primeira coisa que vem à minha mente é um desenho animado que eu assistia quando eu tinha mais ou menos uns 8 a 10 anos. Não faz muito tempo não, certo? Faz muito tempo não, foi agora há pouco, alguns anos atrás aí. Nesse desenho animado, eu lembro que alguém chegou para um personagem lá do desenho, uma pessoa, e disse assim: olha, você precisa fazer tal coisa. E a pessoa agora ficou na dúvida se faria ou não, se estava certo ou não fazer tal coisa. E de repente apareceu um anjinho assim de lado dele. Um anjo todo vestido de branco, né? E dizia assim: não faça, isso é errado. Se você fizer, vai se prejudicar. Faça não. E do outro lado, de repente, apareceu um anjo caracterizado como sendo do mal, né? Apareceu assim, do lado dele e dizia: vai lá, rapaz, faz. Você tem que fazer. Isso vai lhe dar um lucro, vai ser bom para você. E ele começou agora, ele olhava para um lado, tinha um anjinho do bem que dizia assim: não faça. Do outro lado, tinha um anjinho do mal que dizia faça e mostrava as vantagens de serem feitos. Então ele começou a ficar em dúvida: o que é que eu faço? Vou pela vantagem do anjinho aqui do mal, eu vou fazer o que é certo pelo anjinho do bem? Sabe essa questão de fazer o certo ou errado? De se aquilo é certo ou errado? Talvez você pare e pense sobre isso e diga assim: professor, o senhor esqueceu de um pequeno detalhe. O que é certo para você, Marconi, não significa que seja certo para mim. E o que é errado para você não significa que seja errado para mim. Ok, você está correto, fechado. Mas calma,
Porém, a gente não pode esquecer de uma coisa. Para poder pensarmos nessas questões, e isso aí você vai estudar um pouquinho mais detalhado quando nas aulas do nosso colega, né, do professor de sociologia, quando você for estudar sobre pós-modernismo, né, o conceito pós-moderno, o relativismo, etc., né, que é o conceito que está por trás dessas palavras, né, que é a questão da ética como sendo relativa, ou dos conceitos, a moral relativa, na verdade. Porém, a gente não pode esquecer de um detalhe, E é esse detalhe que eu preciso que vocês aprendam hoje aqui na nossa aula. O que é ética, a diferença entre ética e moral, como os valores influenciam a nossa forma de viver, certo? E principalmente como está relacionado com os direitos e o que são esses direitos humanos. Então vamos lá? Será que esse personagem daquele desenho animado que eu falei para vocês deveria dar ouvido ao anjinho do bem ou deveria dar ouvido ao anjinho do mal? Vamos ver agora na nossa aula? Muito bem. Quando a gente fala sobre ética, algumas coisas precisam vir à nossa mente. Você já deve ter, alguém já deve ter dito para você assim, olha, fulano é ético, fulano não é ético. Agir dessa maneira é ético, ou agir de outra maneira não é ético. Aquele profissional age de uma maneira ética, aquele outro profissional não. O político é ético. Olha, falar em política, isso aqui você vai estudar muito sobre essa questão política no ano que vem. Inclusive, se você quiser, pode até assistir um pouquinho da aula do segundo ano, né? A aula 6 da galera aí do segundo ano. Mas quando a gente fala em política na filosofia, lembre-se que a palavra política vem de polis, que é relacionado à cidade, e está entrelaçado com a questão ética. Então a política é a prática dessa ética, é o viver dessa forma ética. E ética realmente tem que ver com uma coisa, o certo e o errado. A distinção daquilo que eu devo e aquilo que eu não devo fazer, ok? Então, 3 perguntas precisam nortear. Olha os anjinhos aí, ó. Olha os anjinhos. 3 perguntas precisam nortear sua mente. A partir de agora, quando a gente for falar sobre ética. A partir de hoje, essas 3 perguntas devem estar assim presentes na sua mente todas as vezes que você ouvir a palavra ética. Eu quero, eu devo, eu posso. Se a pergunta eu quero for sim, aí você vem a outra pergunta, mas eu devo fazer? Realmente? Será que eu devo dar vazão aos meus desejos, à minha vontade? Será que eu posso fazer isso? Então são 3 perguntas que precisamos fazer no conceito de ética. Por isso que ética também está relacionado com a questão do autoconhecimento. Você precisa saber quem você é, você precisa se autoconhecer, você precisa entender seus sentimentos, sua vontade, seus desejos, para poder você responder de forma sincera e precisa essas 3 perguntas. Se eu quero, mas eu devo, eu posso, são as 3 perguntas norteadoras do nosso assunto de hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão, o que é ética? A ética tem a ver com o comportamento. Tanto a ética e a moral tem a ver com o comportamento, certo? A palavra, ela vem do grego. Eu estudei grego alguns anos atrás e quando a gente estuda essas línguas, né, essas línguas do grego, hebraico e etc., você aprende que muitas dessas palavras, muitos desses idiomas, desculpem, eles trabalham com a ideia, não só com o significado, mas também com a ideia que está por trás do significado. E a palavra ética, como vocês podem ver aí no slide, ela vem da palavra ethos, certo? Vem da palavra ethos. E a palavra ethos tem a ver com o seu modo de ser. E interessante que tem um contexto aqui na filosofia que me chama muita atenção, que ele diz assim: a ética é a morada dos homens. Olha só, a ética é a morada dos homens. Quando eu falo aqui homens, questão do ser humano. A ética é a morada do ser humano. É como se quisesse dizer o seguinte:
Não é o ser humano, ou melhor, não é a ética que deve viver no ser humano. O ser humano deve viver na ética. Isso leva-nos ao conceito de obrigatoriedade, ao conceito de absoluto. Eu preciso ser ético. A ética não me é uma questão de opção. A ética é uma questão de obrigação, certo? O meu comportamento precisa ser um comportamento ético, ok? Então vamos lá. A palavra ética é de origem grega, ethos, né? Que diz respeito ao quê? Ao costume, aos seus hábitos, ao seu comportamento. Então, primeira coisa que eu preciso entender sobre a ética. A ética, ela é um princípio. Uau! Princípio? O que isso significa? Significa que não importa aonde você esteja, não importa quem você é, não importa o que lhe peçam, se aquilo é o certo, tem que ser feito de maneira certa. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês bem típico. Vou utilizar aqui a questão do casamento, para que você possa entender essa questão de ética como princípio, como sendo permanente, universal, uma regra, uma teoria, uma reflexão, certo? Todas essas definições que vocês podem ver aí nos slides. Porém, antes de eu dar esse exemplo do casamento, deixa eu, para que eu possa comparar bem, deixa eu dar o exemplo aqui da questão do moral. A moral, ela tem uma diferença, certo? A diferença entre ética e moral é que a ética ela é um princípio e é universal. A moral, né, os conceitos morais, é aquilo que é determinado por uma sociedade, por uma comunidade específica. Por isso que quando a gente diz assim, a ética é relativa. Não, a ética não é relativa, a ética é absoluta, é um princípio. A moral ela pode ser relativa, porque ela pode mudar de uma sociedade, de uma cultura, de uma comunidade para outra. Ok? Vamos entender isso de uma forma bem prática agora com a questão do casamento? Quando a gente fala sobre casamento ou relacionamento entre pessoas, né, de uma forma mais profunda, mais íntima, a gente fala sobre o que no Brasil, por exemplo, o casamento ele é monogâmico. Ou seja, você casa apenas com uma pessoa. Em algumas regiões, né, ali do Oriente Médio, o casamento ele é poligâmico, ou seja, a poligamia. E ao contrário de que muitas pessoas pensam, poligamia não significa que um homem pode ter quantas mulheres ele quiser, viver com as mulheres que ele quiser, não é bem por aí não. A poligamia significa que ele vai casar com quantas mulheres ele puder sustentar e quantas mulheres ele puder oferecer o melhor para elas, de forma iguais, certo? De forma igual. Ou melhor, desculpa, de forma igual. Consequentemente, se o homem ele tem condições de ter 3 mulheres e as tratar de forma igual, principalmente do ponto de vista financeiro, ele pode se casar com 3 mulheres. Isso se chama o quê? Nesse conceito de casamento, se ele vai ser monogâmico ou poligâmico, se vai ter a monogamia ou a poligamia, significa que vai depender da cultura, certo? Aqui no Brasil, o casamento tem que ser poligâmico. No Oriente, ele pode ser monogâmico. Então, isso vai depender de cada cultura, de cada região e etc. Mas existe uma ética. Qual é a ética? Tanto aqui no Brasil, principalmente também no Oriente, seja você casado com 3 mulheres, 4 mulheres, ou seja como for, você não pode adulterar. Porque o adultério é um princípio ético, um princípio universal, é um princípio permanente, é uma regra. Então, ela não importa se é um casamento monogâmico ou se é um casamento poligâmico. Com certeza, você não pode adulterar. Se lá no Oriente Médio, a pessoa, né, o casal, o homem ou a mulher, decidir ter uma quarta pessoa que esteja fora, no caso do homem, uma quarta pessoa que esteja fora do contexto do casamento, em alguns países ele pode até ser morto, porque ele quebrou o princípio ético da não fidelidade, né? Ou seja, do adultério, ok? Deu para entender como a ética ela se torna universal, não importa quais sejam os costumes, a moral que estejam por trás, ok? Então vamos lá. Se nós entendemos isso, que a ética, essa parte da filosofia
que vai se ocupar com a reflexão, com o conhecimento, com a explicação, que a ética ela é universal, é um comportamento que vai nos dizer o que é certo e errado. A primeira coisa que a gente precisa agora pensar é o seguinte: os direitos humanos, onde é que entram nessa questão? Eu gosto muito desse pensamento dessa filósofa chamada Hannah Arendt, que ela diz o seguinte, que a essência dos direitos humanos é o direito de ter direitos. Então, quando a gente fala sobre direitos humanos, a gente fala sobre o quê? Sobre leis. A aplicação dessa ética, a aplicação desses valores e dessa moral para aquelas pessoas que necessitam viver, ou melhor, que necessitam que essa ética, que essa moral, que esses valores sejam aplicados para elas. Por exemplo, deixa eu explicar isso mais detalhadamente para vocês. Olhem aí esse slide agora. Preste atenção nesse slide. Nesse slide você vai ver o seguinte. Primeiro, os direitos humanos eles servem para quê? Para levar a sociedade a viver em justiça, a ter a formação ética. Olha aí onde entra a questão da ética, do certo ou do errado, daquilo que tem que ser feito, dos princípios universais, para que a pessoa possa ser um cidadão, certo? Um cidadão, e a questão da cidadania entra no fator do que você precisa fazer para a sociedade e o que a sociedade precisa fazer para você, né? E também faz com que você possa desenvolver ou evitar a exclusão social. Por exemplo, direitos humanos para as crianças, o chamado ECA, né? Para que evitar que as crianças sejam, por exemplo, violentadas, para que as crianças não sejam desrespeitadas. Para isso existem os direitos humanos. O conhecimento e reconhecimento, olha a segunda parte, dos direitos aludidos ao Estatuto, né? No caso, como eu falei para vocês, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se torna uma luta para que esses direitos sejam cumpridos, porque eles fazem parte, olha o finalzinho do texto, fazem parte da construção dessa cultura de direitos humanos. Eu gostei dessa frase quando fala de construção, né? De construção. Muitas vezes nós questionamos os direitos humanos porque não entendemos a questão da ética e da necessidade que nós temos dessa aplicação ética na nossa vida, na nossa sociedade, no nosso cotidiano, de fazer aquilo que é certo. Sabe por quê? Lembram que eu falei para vocês das 3 perguntas que poderíamos chamar de integradoras em relação à ética? Eu posso, eu devo, eu vou fazer? Então, quando eu respondo de maneira negativa essas perguntas para a satisfação dos meus desejos, claro que eu não vou querer que os direitos dos outros sejam cumpridos. Porque para eu satisfazer meus desejos, eu vou ter que quebrar, ou vou ter que ultrapassar, ou vou ter que rejeitar os direitos que os outros têm, ok? Então vamos lá. Vamos entender isso de uma maneira assim bem prática, bem forte agora. E eu quero que vocês prestem atenção nessa diferença que há entre moral, ética e direito, ok? Como vocês podem ver, na parte superior, na parte inicial, a ética, a moral e o direito, ele vai lidar com o certo e o errado. O que eu tenho e o que eu não tenho que fazer, como fazer e como não fazer, quais são os meus direitos e também quais são os meus deveres. Então, a moral, a ética e o direito vai trabalhar com essas 3 questões. Segundo, no segundo quadradinho aqui, ou na segunda parte aqui do nosso slide, você vai ver que a moral tem a ver com a sua forma pessoal de agir. Por que eu falo isso, professor? Porque, lembra que eu disse para você que a moral ela pode ser relativa de uma comunidade, de uma sociedade, etc. Porém, a ética, ela é o quê? Lembram lá? A ética é, olha, a ética é universal. Não importa onde eu esteja, eu preciso sempre identificar aquilo que é certo e errado e não fazer o que é certo e não fazer o que é o errado. Certo? Fechado? Então vamos lá. Vamos voltar aqui ao slide. Por isso que eu digo aqui que a ética é um modo social de agir. Porque eu vou aceitar aquilo que me impõe como sendo certo ou errado. Agora, o que é o direito?
O direito é o modo legal, certo? É o modo legal. O legal aqui não é legal, de legal, professor, muito bom, legal, não. Legal aqui tem a ver com o termo jurídico para leis. Ou seja, são as leis que nos são dadas para que a gente possa saber que se eu descumpro a ética e, consequentemente, desrespeito aquele que está ao meu redor, então, consequentemente, eu tenho que pagar por essas questões. Certo? Eu tenho que pagar por isso, ok? Vamos à segunda parte aqui do slide. Quando eu falo sobre moral, eu vou falar sobre normas e sobre o quê? Sobre regras, né? Isso que está aí no nosso slide. E nessas regras vai dizer, ela pode ser muitas vezes guiada pela consciência, certo? Ela pode muitas vezes ser guiada pela consciência. Na questão da ética, ela não vai ser guiada pela consciência. Ela vai ser guiada de acordo com o quê? Com a cultura da sociedade. E essa cultura da sociedade está relacionada àquilo que ela determinou como sendo certo ou errado. Ok? Lembram lá do exemplo que eu dei para vocês do casamento? Então, ali é um conceito que é guiado pela cultura da sociedade. Quem casa tem que ser fiel. Ok? Então, normas e o direito tem a ver com as normas e as regras legais, que vão ser coordenadas pelas instituições jurídicas que vão determinar que as leis precisam ser seguidas, ok? Terceiro ponto, que vocês podem ver aí no slide. A moral ela é individual, porque ela é um fundamento da ética, mas ela é individual. A moral eu posso pensar a partir de mim mesmo. Só que a ética ela vai ser coletiva, ok? Coletiva, por quê? Ela vai se constituir a partir do consenso social. E o jurídico, ela vai se tornar uma lei onde todos precisam seguir. Então, professor, os direitos humanos servem para mim? Servem. Servem para mim, para a pessoa que está ao seu lado, para você, para os amigos que estão aqui no EducaPE. Todos nós sabemos que os direitos humanos servem para nos dizer que se há uma quebra da ética e da moral em relação a alguém ou em relação a mim mesmo, então, consequentemente, eu vou ter que pagar por essas questões. Então, ética tem a ver com o quê? Ética tem a ver com respeito, com igualdade, com valores, com direitos. Tudo isso é formado dentro do aspecto tudo isso é formado dentro do aspecto ético, ok? Deu para entender o que é ética? Fechou, galera? Foi um prazer passar esses momentos com vocês. Não se esqueçam, @marconi1977. Se você tem alguma dúvida, um abraço, um beijo para vocês. Lembre-se, estamos juntos, misturados, porém não aglomerados, tá bom? Tchau, galera. Um beijo.